Salve, salve, meus amigos! Primeiramente, eu quero dar as boas-vindas, agradecer antes de tudo pela confiança e afirmar que esse é o caminho certo, pois neste vídeo e nos próximos trataremos sobre o universo dos investimentos para que vocês consigam se associar às melhores empresas com conhecimento, confiança e certeza do que vocês estão fazendo. Para darmos um grande passo na vida, é preciso, antes de tudo, coragem. Vou firmar com você hoje um compromisso pela ética, pela lealdade de princípios e por caminharmos juntos nesse universo que nos trará grandes desafios, mas principalmente nos dará grandes alegrias no futuro. Quero deixar bem claro uma coisa aqui. Se vocês acessarem este conteúdo para assistir vídeos editados, algo para aprender vocês e depois cobrar um absurdo de dinheiro, como várias pessoas fazem nas redes sociais, apresentam alguns assuntos para te fisgar e depois te cobra um curso caríssimo e mostra mansões, carros de luxos, como se fossem provenientes de investimentos realizados. Na verdade, meus amigos, a maioria desses recursos são provenientes dos cursos que eles cobram entre R$2.000 e R$3.000. Vários fazem esses cursos e são muito alunos por turma, que às vezes chegam a 2.000 alunos por turma. E aí, se você multiplicar esse valor, vamos dar um exemplo aqui, 2.000 alunos por R$2.000, nós chegamos a um valor de R$4 milhões por turma. Essa é a verdade. É aí que vocês, de onde vem esse dinheiro dessas pessoas que ficam aí na internet postando isso, aquilo, carros ao lado em casas, mansões, né? Mostrando bens para justamente fisgar você. Então, esse aqui não é o lugar, aqui é um lugar simples, eu não vou fazer edição, nada especial para fisgar ninguém. Então, se você quiser acompanhar, se quiser realmente aprender aqui, tamo junto, tá? E essa é a verdade. E aí eles falam que você vai ter liberdade nos seus investimentos, mas você ficará, na verdade, refém de metodologias e planilha desses cursos. Se você procura por isso, está no lugar errado. Eu estou fazendo esses vídeos visando repassar conhecimentos financeiros que não tivemos na sala de aula. A gente não deve reter o conhecimento. Como sociedade, precisamos dividir para que ajudemos na construção de um mundo melhor, um mundo de mais oportunidades para todos. Então, eu não faço indicação aqui de investimentos, não copiem minha carteira de investimento, tirem suas próprias conclusões. Eu vou passar aqui meus conhecimentos, aquilo que eu faço no meu dia a dia, que deu certo para os meus objetivos, é isso. Mas cada pessoa possui sua idiosincrasia, sua forma de pensar, de agir, de enxergar o mundo. Acesse o canal que se chama @investindo sem embromação. A nossa metodologia se chama IATO, Investidor Atuante e Objetivo, visando justamente minimizar o risco nos investimentos financeiros, baseados ali nos fundamentos que alicerçam os princípios do buy and hold, ou seja, comprar e manter os investimentos, tendo por horizonte sempre um longo prazo, utilizando-se de alguns dos princípios fundamentalistas nesses investimentos. Eu me chamo Tiago, estaremos juntos nessa caminhada de conhecimentos. Nesse primeiro vídeo falaremos sobre como e onde começar a investir. Já peço que se inscrevam no canal, deixem o like, ative o sininho e comente se esse vídeo lhe ajudou. Dito isto, feita a apresentação inicial, vamos ao que interessa sem embromação. Meus amigos, investimento, como qualquer outro negócio, necessita de uma estratégia sobre o que será feito. Então, comecemos sempre pela definição do perfil de investidor. Feito isso, realize um bom planejamento, comece a fazer os aportes nos ativos financeiros num determinado tempo que irão gerar retornos financeiros, ou seja, vai ajudá-lo na formação de uma renda passiva. Vamos lá? Conheça primeiro o seu perfil. O primeiro passo é entender o seu perfil de investidor. Isso é fundamental para saber o momento certo de adquirir um ativo e a quantidade e quanto será investido em cada grupo de ativos. Se você vai mais para a renda fixa ou renda variável, ou se dividirá pela metade de seus investimentos nesses dois grupos de ativos, pois cada um desses investimentos possui seus rendimentos, características, riscos e possibilidades bem diferentes.
Começando pelo perfil, vamos falar primeiro do conservador. Esse investidor dificilmente faria a compra de ações ou outros ativos de renda variável. Isso porque ele não tem aptidão ao risco e prefere a proteção nos seus investimentos à rentabilidade. Logo, ele centraliza as suas aplicações em títulos de dívida pública e outros ativos comercializados por bancos e corretoras, ou seja, em investimentos mais conservadores. O segundo perfil é o extremo oposto do conservador. Nesse caso, estamos tratando do investidor mais agressivo, mais arrojado. Porém, não se engane, ele não é um aventureiro que está ali no mercado só para fazer dinheiro. Na realidade, trata-se de um investidor muito experiente que tem conhecimentos amplos do mercado financeiro. Para que você invista em ativos mais sujeitos a riscos e obviamente, mais propenso a retornos financeiros, necessita de um certo conhecimento de mercado. Caso contrário, fatalmente você perderá dinheiro em seus investimentos. Lembre-se disso. No meio termo, nós temos ali o moderado. E o que é o moderado? Esse é o perfil, meus amigos, que compreende os dois tipos anteriores. Por exemplo, ele não é tão conservador, que não queira correr risco, porém não se expõe tanto quanto o agressivo. Ele está ali no meio termo. Então é muito importante, antes de tudo, você se autoconhecer, analisar o risco que você está sujeito a aceitar em seus investimentos. Lembrem-se disso, isso é muito importante. Quando você vai abrir uma conta numa corretora, existe ali a análise de perfil, que a corretora pede que você preencha alguns dados e ele vai traçando ali o seu perfil, para justamente fazer a análise onde que você se enquadra ali nos seus investimentos. E caso você vá investir em ativos que não correspondam à sua indicação de perfil, você será informado no próprio aplicativo para atualizar o seu perfil de investidor, ou no aplicativo ou no site, de forma que ele precisa estar compatível com os riscos a que você estará sujeito. É assim que funciona essa análise de perfil. Finalmente, a gente vai chegar ali, depois de tudo isso aí, no planejamento. Meus amigos, essa etapa envolverá a análise detalhada das finanças, a definição de metas bem claras, a criação de um roteiro para que vocês possam alcançar esses objetivos. Por exemplo, eu, Tiago, quero atingir a meta de obter um salário mínimo de renda passiva. E como farei isso? Fazendo aportes mensais de um determinado valor para alcançar esse objetivo. Além, que é importante, principalmente nos primeiros anos, de reinvestir os dividendos recebidos dessas aplicações por parte das empresas, pagam ali, né, os dividendos. Então, você pega o seu dinheiro, do fruto do seu trabalho, junto com, com esses dividendos recebidos e volta a reinvestir tudo. Então, todo mês você deverá deixar um pouquinho do seu salário, do que você recebe para investimento. E, além disso, esse investimento, quando começar a gerar retorno financeiro, você vai pegar também esse retorno financeiro desse investimento, esses dividendos, e reinvestir. Tá? Aí você vai fazendo ali o efeito bola de neve, gerando o efeito bola de neve, que é juros sobre juros. É um efeito fantástico. Vocês, tenho certeza, se vocês começarem a fazer isso, vocês vão ver o quanto vocês serão vitoriosos, o quanto vocês serão efetivos em seus investimentos. Isso é muito importante. Deixar um pouco do seu dinheiro todo mês, fruto do seu salário, ali para investir e juntar também com os dividendos que você vai recebendo das empresas ao longo do tempo. Aporte financeiro. O que é aporte financeiro? É o ato de se investir dinheiro em um ativo financeiro com o objetivo de obter retorno futuro. Pode ser feito em intervalos regulares, por exemplo, como eu falei, mensalmente. Ok? Ativos financeiros. O que são os ativos financeiros? Em outras palavras, são qualquer coisa que um investidor possua e que possa ser convertido em dinheiro. Por exemplo, ações, fundos imobiliários, tesouro direto, CDB, CRIs, CRAs, ou seja, qualquer investimento, qualquer coisa que você possa transformar em dinheiro, inclusive uma casa, por exemplo, é um ativo financeiro.
Por fim, existe o fator tempo, né? Vai ser necessário um tempo ali de maturidade para que você possa ter esse retorno. Para que você possa ter sucesso nos investimentos, é necessário ter muita paciência, resiliência e muito foco. Não se decepcione, não, no primeiro momento ali não fique triste, não fique ali pensando, puxa vida, mas demora mesmo. Então, vocês têm que possuir resiliência, vocês têm que ter objetivo, você tem que ter fé, você tem que ter esperança que vai dar certo, confie em você. Você diz assim, eu vou conseguir, as pessoas conseguem, outras pessoas, por que eu não consigo? Eu sou filho de Deus e você vai conseguir. Então, acredite em você. Você tem que ter paciência, por quê? Para entender que os resultados às vezes demoram para aparecer um pouquinho. Mas como o efeito, quando aparece, é exponencial. Assim que o bolo aumenta, o efeito dessa composição faz com que o capital aumente cada vez mais rápido. Vocês entenderam? Então, diferentemente do que vocês costumam aí ouvir, que as ações se compram quando estão baratas e vocês vendem quando elas sobem de preço, existem pesquisas científicas que demonstram que quem se associa a boas empresas e mantém suas ações tem mais resultado do que quem fica comprando e vendendo. Simples assim. Vamos dar um exemplo de dois grandes investidores que compram e mantêm suas ações. Warren Buffett, nos Estados Unidos, que é o maior investidor da Bolsa Americana, e Luiz Bassi, maior investidor, pessoa física da Bolsa Brasileira. Ambos utilizam desse método e foram muito eficientes em seus retornos financeiros. Simples assim. Estudos científicos, meus amigos, realizados pelo grupo de investimento americano Fidelity, mostrou que as mulheres acabam ganhando mais dinheiro do que os homens em seu investimento, segundo um relatório, o Women Investor Study, de 2021. Ao analisar 5,2 milhões de portfólios, olha só, 5,2 milhões de portfólios de investimento. Um portfólio de investimento é o quê? É um conjunto de aplicações financeiras em diferentes ativos de diferentes categorias, como tesouro direto, fundos imobiliários, ações, por exemplo. Você está ali diversificando. Esse relatório ele foi realizado entre janeiro de 2011 e dezembro de 2020 e foi constatado que a carteira das mulheres teve um retorno cerca de 0,4 ponto percentual ao ano, na média, superior ao dos homens. Há algumas razões que explicam isso, como, por exemplo, o fato delas fazerem menos movimentações ou menos trades de curto prazo em seus investimentos. Essa maneira de investir minimiza eventuais prejuízos, tá? E paga-se menos taxas para a Bolsa de Valores, aumentando com isso o desempenho total nesses investimentos. Ok? Essa pesquisa com mulheres americanas, de que elas são mais eficientes nos investimentos do que os homens, nos leva à seguinte conclusão: as mulheres não ficam comprando e vendendo suas ações. São menos impulsivas, são mais eficientes. Talvez, vamos dizer assim, mais temerosas, mais cuidadosas, mais conservadoras, mas são mais eficientes. E essa pesquisa se aplica aqui à Bolsa Brasileira, ok? E o que é, afinal, uma renda passiva? É o valor que você recebe que tem como origem a remuneração dos seus investimentos em produtos do mercado financeiro, ou seja, ela é gerada independente do seu esforço, do seu trabalho. Vamos pensar numa renda ativa? A renda ativa é fruto do seu trabalho, você tem que estar trabalhando ali para gerar uma renda ativa, certo? Então, você trabalha ali, carteira assinada, e aí, todo mês, você recebe o seu lá. Isso é renda ativa. Você tem que fazer uma atividade para receber aquele seu pagamento. A renda passiva, não. É fazer o dinheiro trabalhar por você. É simples assim. As principais fontes de renda passiva são o quê? Dividendos de ações pagos pelas empresas, juros sobre capital próprio, que as empresas pagam aos seus acionistas, rendimentos de fundos imobiliários, entre outras formas. Esses rendimentos de fundos imobiliários, por exemplo, caem todos os meses na sua conta, como se fosse uma poupança, só que eles rendem muito melhor do que a caderneta de poupança. A caderneta de poupança é um péssimo
negócio, né? Aqui no Brasil. Isso é coisa do passado aí, quando a gente não tinha muito conhecimento sobre investimento, todo mundo corria para a poupança ali. Por fim, lembre-se que o início de qualquer investimento para dar certo deverá se iniciar pela criação da reserva de emergência, para que você possa ter o sucesso almejado em seus investimentos. Mas, Tiago, por que começar pela reserva de emergência? Por que eu não compro logo ações, os fundos imobiliários, já começo a investir nesses ativos? Vamos lá, muita calma nessa hora. Imagine que você começa a investir em ações ou fundos imobiliários, ok? E aí acontece uma emergência na sua vida, às quais todos nós estamos sujeitos. E aí você precisa de um dinheiro urgente e que não tenha perdas nos seus investimentos. E o dinheiro que você investiu naquela empresa, naquele momento em que você está precisando desse dinheiro, o preço dessa ação, desse fundo imobiliário, esteja abaixo do valor que você comprou. Você vai perder dinheiro. Entenderam isso? Por isso, uma dica de ouro. Comece seus investimentos com a formação da sua reserva de emergência. Vamos para cima. Até o próximo vídeo. Fui, estamos mais juntos do que nunca. Um abraço.